Boa noite, graças a paz. Tudo bem, família? Dona Vera, boa noite. Jesus abençoe a vida de cada um que está conectado, você que está entrando aí, né? Os irmãos daqui a pouco estão chegando, mas aqueles que verão em outro momento, que Jesus abençoe a tua vida. Estamos aí já chegando no Natal, né? Eu acho que sem ser essa semana agora, faltam 2 semanas, ou uma semana e meia. 2 semanas, né? Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua família. Mira, Manel, meu sogro. Queridos, hoje eu gostaria de... A imersão de hoje vai ser algo muito especial, porque eu agradeço a Deus pela vida de pessoas que Deus coloca, que passa pela nossa vida, né? O mês de dezembro é o mês de gratidão. Pessoas que passam pela nossa vida com propósitos. Ninguém passa pela tua vida por obra do acaso. E eu estava conversando com a minha irmã, Patrícia, e essa palavra veio mediante uma conversa que eu tive com ela, né? Então, o Espírito falou muito ao nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, qual é o capítulo? Está aqui. Capítulo 19. Enquanto você está abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, deixa eu te dar alguns avisos, né? Alguns avisos para você colocar na agenda do seu coração. Vamos lá. A nossa programação da semana. Sábado a gente tem aquela sessão pipoca. Cine Pipoca. É sábado, né, queridos? Rua Godofredo Viana, número 500. Vai ser aquele tempo onde eu e você estaremos assistindo o filme, né? Toda aquela equipe da produção que fizeram The Chosen, eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu falar, ou já assistiu algum, ou talvez alguns episódios, né? Então eles fizeram um filme inédito de Natal, porque falando um pouco, né, do nascimento de Jesus. E eles começaram a fazer um trabalho disso desde o ano passado. E ano passado nós não conseguimos, esse ano nós conseguimos. Então nós vamos transmitir, passar lá na igreja, sábado dia 14, anota aí, sábado dia 14 a partir das 16 horas. Pipoca, refrigerante 0800. Pipoca e refrigerante 0800. E o filme também é de graça, então é muito interessante que você convide algum parente seu. E também é um filme evangelístico, porque até domingo eu estava falando, a gente tem que parar um pouco de contar, falar da gente, contar das nossas experiências, das nossas histórias. Nós precisamos voltar a resgatar aquele tempo de falar só de Jesus. Então esse filme, ele vai falar sobre Cristo, o nascimento do Messias, né? Aquele que estava com Deus desde antes da fundação do mundo, que sempre existiu e sempre existirá, independente das eras, dos tempos, das estações. Ele é Deus. Então eu quero convocar você, para você pegar, já tem aí na página da igreja, tem uma foto do convite. Eu vou fazer o seguinte, assim que terminar a live, eu vou estar encaminhando nos grupos da igreja. Você pode compartilhar, chama a tua família, chama todo mundo, é gratuito, irmãos. E é um tempo muito precioso para a gente como povo de Deus. E isso no sábado, dia 14, sábado agora. Domingo haverá o culto normalmente. Domingo haverá a escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical, culto de celebração. E depois no dia 22, no domingo dia 22, na parte da manhã, de manhã, 9h30 da manhã, nós teremos o nosso culto de Natal, domingo dia 22. E depois o último culto de domingo será domingo dia 29 de dezembro. E eu quero incentivar você a estar conosco. Eu quero incentivar você a participar. Amém? Vamos lá? Lucas capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou usando a versão NVI, tá, queridos? É NVI. E eu quero compartilhar você ler conosco.
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo ouviu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Eu gostaria que você atentasse para o verso 10, onde vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, da vida, a tua palavra, foi a tua palavra que foi lida nessa hora. A tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra é aquela que penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E nós pedimos nessa noite que essa palavra venha falar aos nossos espíritos, venha falar ao nosso coração, para que algo novo seja revelado a cada um. Algo novo venha a ser revelado. Os tesouros escondidos possam ser, ó Pai amado, encontrados em Ti. Fala conosco nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Queridos, será uma breve palavra, agradecer a cada um que está conectado. Deus sabe a realidade de cada um, não é? Mas o Evangelho, a palavra precisa ser levada. Eu tenho certeza que você que está aqui, está vendo, está recebendo, e aqueles que virão posteriormente também receberão. Mas vamos lá, essa passagem é uma passagem muito importante para o Evangelho, né? Para nós que somos cristãos, para nós que servimos a Deus e buscamos nos mover em cima do Evangelho verdadeiro. Por quê? Por que eu falo Evangelho verdadeiro? Domingo nós trouxemos uma palavra, falou sobre o livro de Colossenses, né? Quando Paulo escreve a Colossos, e Paulo ele não estava numa situação confortável, Paulo ele não estava numa situação boa, Paulo ele não estava sentado numa cadeira na praia, num sol com água de coco, uma limonada gelada, um espetinho de camarão. Não, pelo contrário, Paulo estava encarcerado. E mesmo encarcerado, Paulo ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. E ele se moveu a levar uma palavra de instrução para aquele povo. Porque a Bíblia fala que o homem ouve várias vozes e todas as vozes têm um significado. Só um instante. Estou sentindo que aqui está alto, vou abaixar mais um pouquinho. E a própria palavra, Paulo vai dizer que todas as vozes têm um significado, né? Então o apóstolo Paulo, ele chega e ele fala, e em Colossenses capítulo 3, no capítulo 1, ele vai dizer que a gente nos impulsiona a pensar nas coisas do alto. E falando sobre isso, nós adentramos a falar sobre o Evangelho verdadeiro, que muitas vezes nós nos preocupamos em falar tantas coisas, mas nos esquecemos do Evangelho verdadeiro. Essa passagem de Zaqueu vai nos falar de uma riqueza muito forte do Evangelho. E às vezes, nesse mês de dezembro, talvez você tenha comentado: eu vou agradecer porque eu não tenho bênção para agradecer. Fui mandado embora do emprego, eu estou com uma doença degenerativa, recebi a notícia de um câncer, perdi parente na minha casa, o casamento acabou, o filho está perdido.
o aluguel está vencido, está atrasado, conta de luz, conta de gás, ou seja, querido, o cenário não no âmbito natural, o cenário que talvez você esteja vivendo, ele não está te impulsionando a ser grato. Vou falar mais uma vez porque é muito sério. Talvez o cenário que você esteja vivendo, ele não está te impulsionando a ser grato, a compreender que precisamos viver um tempo de gratidão. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu, você, a nossa casa, os nossos filhos, nossa família se move de forma visualizando o cenário. Quando está tudo bem, eu sou impulsionado a ir à casa do Senhor, louvar, pregar, dançar, gritar. Mas quando está tudo ruim, quando estamos vivendo os piores dias da nossa vida, nós somos impulsionados a ficar dentro de casa. Nós somos impulsionados a entrar numa caverna. Sabe, eu olho muito para Elias, porque Elias, ele viveu dias extraordinários. Elias, ele estava profetizando, ele abriu a boca, profetizou, não vai chover, e não choveu. E quando Acabe foi pedir ajuda, Elias foi, orou, falou, vai vir água, veio água. Então Elias, ele tinha uma conexão tão forte com Deus, tão forte, que Deus, ele usava de uma forma extraordinária. E tanto quando a gente vai para Apocalipse, nós veremos que as duas testemunhas lá de Apocalipse, elas terão poderes semelhantes a Moisés e Elias, que eles tiveram. Então eu estou falando de homens dotados de poderes extraordinários. E homens usados por Deus. Elias foi um homem usadíssimo por Deus. Então Elias, ele chega num determinado momento, tá, da vida, aonde, devido ao cenário que não era favorável, o cenário que não lhe agradava, Elias simplesmente ele correu e fugiu e entrou na caverna. Por causa de um espírito que nós estudaremos até sobre isso em janeiro, né? Em janeiro, fevereiro, estaremos estudando sobre isso. Jezabel, ela não foi só uma pessoa. Guarda isso. Jezabel não foi só uma pessoa. É um espírito que se movia naquela pessoa. Jezabel é um espírito, porque hoje ainda está vivo. Porque quando a gente aprofunda sobre no estudo de Jezabel, né, o Destronando Jezabel, você vai ver que quantas coisas ocorreram com Acabe, ocorreram com os profetas, e acontece nos dias hoje dentro da igreja do Senhor. Então existe ainda o espírito de Jezabel, e não adianta, porque as guerras espirituais só se vencem com as armas espirituais. Mas isso aí é para 2025, não é para agora. Mas eu preciso que você entenda que Elias, ele entrou na caverna. Por quê? Porque o cenário não lhe favorecia. O cenário não agradava os seus olhos. E aí vou agradecer por quê? Sabe? E talvez eu e você já passamos por isso, ou talvez você esteja vivendo isso. Eu vou agradecer por quê? Porque eu recebi o 13º, mas eu gastei tudo, não sobrou nada pagando conta e não consegui pagar a conta. Eu vou agradecer por quê? Porque no momento que eu preciso de um braço, eu não recebo nada. Eu vou agradecer por quê? Porque eu entro dentro de casa, eu me sinto melhor na rua do que dentro de casa, queridos. Isso é mentalidade daquele que não entende o que é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, eu não vou te iludir. O evangelho verdadeiro, ele não te promete que a vida será um mar de rosas. Sabe, eu estou falando de Cristo Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, sabe, o Filho de Deus. Aquele que quando Deus disse haja luz, ele estava do lado de Deus. Sabe, aquele que antes do mundo existir, a Trindade já estava junto, conversando. Eu estou falando dele. Ele vai dizer assim, no mundo 3 aflições, então ele está falando, teremos diversos tipos de cenários ao nosso redor. Sabe, por mais que a gente adore, por mais que a gente se renda a Cristo, algo é inevitável. Os vales e os desertos. Então nós teremos diversos tipos de cenários que estarão ao nosso redor. Eu não sei qual é o cenário que está na sua vida hoje, mas eu quero te dizer algo. O evangelho verdadeiro nos ensina a sermos gratos em todo o tempo. Sabe, tem até aquela música do... Ai, Jesus, esqueci o nome dele. Que falava assim, em todo o tempo te louvarei. Sabe, irmãos, é muito forte, porque, Senhor, eu vou te louvar em todo o tempo.
Aqui Lucas ele fala de um homem que ele não tinha o perfil de um crente fiel. Um homem que ele não virava no manto, não falava em mistério, não entregava profecia. Um homem que não pregava. Um homem que não tocava, que não louvava, que não servia a igreja com os seus dons, seus talentos. A Bíblia aqui fala de um homem pecador. E às vezes nós achamos que o evangelho verdadeiro não é motivo, é muito pouco para agradecer. Mas hoje eu quero mostrar para você que a gente tem que recalcular a rota. E o evangelho verdadeiro nos faz agradecer por tudo. Porque o evangelho que é verdadeiro é aquele que transforma. Sabe, queridos, eu falei até domingo, se você está seguindo a Jesus e não tem a transformação, alguma coisa está errada. Zaqueu, ele não era um homem benquisto na sociedade. Zaqueu, ele não era benquisto na sociedade por causa das suas escolhas. Quem aqui nunca fez uma escolha errada? Quem entre nós nunca entrou num caminho errado? Talvez as escolhas erradas foram baseadas em você evitar certos processos. Talvez as escolhas erradas foi pelo fato de você não aceitar que o certo de Deus não é o certo do teu coração. Às vezes, por não compreender, por não concordar certas coisas, nós tomamos certas medidas e certos posicionamentos que nos levam a errar. Sabe, Zaqueu é esse tipo de pessoa que, como a vida é feita por escolha, ele escolheu um caminho errado, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida cristã, você já ouviu falar de Zaqueu. Quando Regis Danese fez aquele cântico, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Em algum momento você já ouviu falar de Zaqueu. Mas o que levou Zaqueu a querer ver a Jesus? Eu vou falar para você, para a gente começar. É a segunda coisa que eu vou falar nessa noite, para a gente poder dar continuidade, A Bíblia nos mostra que uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A fama de Jesus já percorria diversas cidades, diversas nações. E mesmo Zaqueu, ele não estando dentro de um perfil cristão idealizado pelo homem, um perfil de um adorador, Zaqueu, ele tinha interesse de conhecer a Cristo. Sabe, irmãos, nós precisamos valorizar aqueles que podem não estar hoje concordando com a tua fé cristã, com o teu posicionamento, com as suas escolhas de rendição, de obediência a Deus, mas nós precisamos olhar e ser gratos, porque talvez essa pessoa não concorde, te critique, te questione até mesmo hoje, e em várias situações, até mesmo quando vê você separando o dízimo, ou quando você se prepara para passar o dia inteiro num domingo na igreja. Mas aí talvez você olhe assim, caramba, só que eu preciso que você entenda, esse que questiona hoje, através daquilo que ele vê na tua vida, através daquilo que ele vê no teu posicionamento, ele pode estar celebrando a Jesus amanhã junto com você. A Bíblia não vai dizer, mas a gente pode conjecturar o que levou Zaqueu a ter interesse em ver Jesus. Esse desejo precisa ser resgatado nesse tempo de gratidão, porque a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar. E esse muitos aponta também para nós que somos evangélicos. Porque antigamente a gente se comprometia mais com a igreja do que com a nossa família. Hoje a gente se compromete mais com a família do que com a obra de Jesus. Antes a nossa preocupação era Jesus primeiro e a minha casa em segundo plano. Hoje é a minha casa primeiro e Jesus em último plano. A gente vê isso até mesmo nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos posicionamentos, no cumprimento dos nossos compromissos à luz de Cristo. Sabe, irmãos,
Zaqueu foi um homem que aqui nos mostra algo lindo. Porque às vezes nós não entendemos o que é o Evangelho. O Evangelho é as boas novas. E eu falei domingo, eu vi que é o domingo passado e retrasado, eu vi que alguns irmãos ficaram meio assim, mas é verdade, irmãos. A igreja é uma instituição formada de pessoas imperfeitas. Às vezes nós vamos que nem robôs. Não, porque sejam iguais a gente. Que sejam iguais da onde nós viemos. Isso é errado, isso é errado. Eu não vou falar que isso é pecado, mas isso é errado. Uma igreja é feita de pessoas imperfeitas. Por quê? Talvez você pergunte, pastor, mas qual é o embasamento bíblico que você tem para isso? Queridos, é só olhar para a Bíblia. Olha para a vida de todos os homens. Nenhum dos homens era perfeito. Nenhum dos homens, nenhuma das mulheres que foram chamadas e usadas por Deus eram perfeitas. Fizeram as escolhas erradas, posicionamentos errados. Mas o Evangelho, quando ele entra, ele transforma. Vou falar mais uma vez, o Evangelho, quando ele entra na vida do homem, ele transforma. Pela terceira vez, que é mais do que didático, o Evangelho, quando entra na vida do homem, ele transforma. Às vezes nós estamos perdendo muito tempo falando de doutrina, do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. Nós temos que falar de Jesus, voltar a falar de Cristo, porque quando a gente olha para esse momento, nós vamos ver que o fato de Zaqueu ter tido o interesse de ver, de saber, fez ele ir até onde Jesus ia passar. Irmãos, entenda, a sociedade não gostava de Zaqueu pela sua profissão, pelas suas escolhas. A sociedade não gostava. Mas eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir na sua casa. Foi Jesus que olhou para aquele homem e disse: eu quero ir na tua casa. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O Evangelho verdadeiro escolhe os improváveis. Talvez você não acredite, mas você era um improvável. Eu, um improvável. A minha esposa, a pastora Liliane, um improvável. A minha casa, a minha mãe, saudosa pastora Ana Bruna, uma improvável. Talvez você não tenha atentado para isso. Jesus te escolheu. Jesus passou e te viu e disse: eu quero entrar na tua vida. Irmãos, é momento para a gente agradecer. Quando a gente fala quem tem menos para agradecer, é sobre isso. Eu preciso agradecer porque não fui eu que escolhi a Jesus. Ele que me escolheu. Ele olhou para o Tadeu e viu imperfeição, viu coisas a serem corrigidas, coisas a serem arrancadas, destruídas, coisas a serem libertas. E ele falou assim: poxa, eu escolho ele assim, eu aceito ele, eu quero ele assim, e eu quero, e fala assim: Tadeu, hoje eu quero entrar na tua vida. E aí quando eu pergunto quem tem menos para agradecer, eu tenho. Porque diante de tantas dores, diante de tantas impossibilidades que o cenário, que as estações que estamos vivendo nos apresenta, o que eu olho e lembro? Eu lembro que Jesus me escolheu. Jesus passou pela rua Vilela Tavares, pelo colégio Faria Brito, olhou para mim e me escolheu. Eu quero falar para você hoje. Bênção de Jesus. Zaqueu foi escolhido por Deus para algo específico. Você foi escolhido por Deus
para algo específico. O evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que a gente vive, irmão. É o evangelho que olha para um viciado da mesma forma que olha para uma pessoa simples. Sabe aquela pessoa que ajuda, que faz doações, que de madrugada vai e começa a entregar alimentos, remédios, roupas para os pobres e necessitados? Esse evangelho olha para esse tipo de pessoa da mesma forma que olha para aquele assassino, homicida. Que olha para aquele assaltante. É esse o evangelho que não faz distinção, que não faz a separação do que você fez ou do que você vem a fazer, mas o evangelho de Cristo, ele nos vem com o poder total de transformação, de nos dar uma segunda chance. Por isso que eu falo que é impossível você aceitar, se render a Jesus, aceitar o evangelho verdadeiro e permanecer da mesma forma que era antes, porque o evangelho nos transforma em uma nova criatura, em uma nova realidade. O velho sai, o novo entra. Sabe, quando Jesus fala, eis que tudo se fez novo, quando Jesus ele passa por aquela mulher pecadora e fala assim, ó, vai e não peques mais, Jesus está dizendo, ei, eu escolhi você, eu passei pela tua vida, eu estou te dando, liberando para você uma nova vida. Irmão, você precisa agradecer a Deus, mas você está doente, agradeça a Deus porque Jesus te deu uma nova vida. Mas você está desempregado, agradeça a Deus. Mas os teus filhos estão desviados, agradeça a Deus porque estão desviados hoje. Mas ainda nesse tempo, ou talvez ano que vem, as coisas vão mudar. Nós precisamos agradecer pelo que já foi feito e pelo aquilo que Jesus prometeu. Você já parou para agradecer a Deus por isso? Ou talvez você esteja como aquela multidão que só agradece quando as coisas acontecem de acordo com o padrão estabelecido. A multidão, sabe, irmãos, deixa eu abrir aqui de novo. Jesus chamou. Olha só. O verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha como é que a palavra de Deus nos fala sobre aqueles que caminham, querem a Cristo, mas não querem entender a cultura do reino. Olha, nossa, ele escolheu aquela pessoa. Ele falou que vai naquela pessoa. Não, Jesus escolheu ele para liderar, ela para liderar, ele para pregar. Se fosse comigo, seria diferente. Se ele tivesse me escolhido, estaria muito melhor. Se ele tivesse me separado, o louvor ficaria melhor. Se ele tivesse me dado a oportunidade... Irmãos, isso não é igreja, desculpa. Mas isso não é evangelho. É um espírito que causa divisão, porque é um espírito que causa crítica. É um espírito de fofoca, que tem que ser destruído pelo sangue de Jesus. Porque não importa quem é escolhido, Jesus não escolhe ninguém pelo seu merecimento. Graça, favor não merecido. Você não fez nada para merecer ser escolhido por Deus. Eu não fiz nada para merecer ser escolhido por Deus. Zaqueu não fez nada para merecer ser escolhido por Deus. Simplesmente João 3,16 se concretiza na nossa vida, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, irmãos, isso é o evangelho. Eu preciso olhar para as pessoas como Jesus vê. Jesus não vê, não olha para você para te acusar. Ele olha para você com amor. E a correção é para nos fazer andar em lugares mais altos. Os processos nos tornam pessoas melhores. Vou falar de novo. Os processos, os vales, os desertos, talvez as perdas, as portas fechadas, não é para destruir. O não de Deus não é para nos fazer mal. É para nos tornar pessoas melhores. É para nos tornar verdadeiros discípulos. Sabe, e aí Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Só quero que você entenda, está lá em Lucas. Você pode ler Lucas capítulo 19. Você não vai encontrar Zaqueu pregando. Você não vai encontrar Zaqueu
pintando 7, você vai encontrar um Zaqueu que permitiu que Jesus entrasse na casa dele. E quando Jesus chegou, Zaqueu saiu abrindo a boca falando. E aí Jesus fala: hoje houve salvação. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que os frutos é que determinarão muita coisa na nossa vida. Mas todo mundo dá fruto. Uns bons, outros maus. Mas só Jesus pode julgar. Jesus olhou para Zaqueu. Só que ele não olhou somente para Zaqueu. Ele viu para o que estava dentro de Zaqueu. Jesus, quando olhou para mim e para você, ele não olhou para minha careca, não olhou para os meus olhos, para o meu biotipo. Ele olhou para aquilo que o homem não vê. Ele olhou o nosso coração, que nessa noite essa palavra possa te impulsionar a ser grato. Essa palavra possa te dar um choque de realidade, uma sacudida. Porque a gente às vezes só agradece porque quando as coisas saem de acordo com o nosso planejamento, saem de acordo com os nossos sonhos. Existe uma diferença muito grande de sonho para promessa. E tem muita gente que está depositando as suas fichas nos seus sonhos. Não é, pastor? Deus é um Deus que realiza sonho. Sim, mas ele vai realizar o sonho segundo o coração dele. A diferença do sonho é que nós sonhamos e queremos que aquele sonho se realize, e isso não é pecado. Mas a promessa é quando ele sonha e diz: eu vou fazer. E nem todos os sonhos que temos eles vão se realizar, mas todas as promessas que Jesus fez vai se cumprir. Promessa, sonho. Nem todos os sonhos irão se realizar, mas todas as promessas vão se cumprir. Sabe, queridos, quando eu vejo isso, eu vejo vários indicadores do que é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro nos impulsiona a viver uma vida pautada naquilo que ele diz, naquilo que ele fez, naquilo que ele falou, naquilo que ele prometeu, naquilo que ele cumpre. Isso é o evangelho verdadeiro. Eu quero te incentivar hoje a isso, a ser grato. Deus, eu preciso ser grato. Por quê? Porque eu quero viver aquilo que o Senhor prometeu. Eu quero viver aquilo que o Senhor falou. Eu quero viver aquilo que o Senhor pensa a meu respeito. Sabe o que o Senhor pensava a respeito de Zaqueu? A mesma coisa que ele pensa a meu respeito. A mesma coisa que ele pensa ao seu respeito. Sabe o teu filho que está desviado? Sabe a tua casa que está em desordem? Sabe a tua esposa que está fora do prumo? O teu marido que está fora da presença, precisa se converter? Sabe essa transformação que eu preciso? Eu vou falar para você o que Deus pensa ao respeito disso tudo, sobre mim, sobre você e sobre toda essa situação. Jeremias 29:11, eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento para lhes dar um bom futuro. Ei, é isso que ele pensa ao nosso respeito. Um pensamento de paz. Agradeça a Deus por isso. Mas ainda que esteja tudo desalinhado, agradeça a Deus, porque ele vai alinhar. Ainda que a pessoa precise se converter, agradeça a Deus, porque ele botou ele ou ela na sua vida e as coisas vão se ajeitar no tempo certo. Mas logicamente que nós precisamos ter um coração ensinável. Por que eu estou falando isso? Porque Zaqueu, ele teve um coração ensinável. Não é pela força nem pela violência. O coração de ensinável de Zaqueu foi forte, irmão. Sabe por quê? Zaqueu aprendeu com o exemplo. O que o nosso coração tem aprendido com o exemplo de Jesus? Nós aprendemos às vezes a murmurar, a dar resposta de bate-pronto. Aprendemos às vezes a atacar, a nos defender. Aprendemos a lutar pelaquilo que desejamos. Aprendemos a lutar pelaquilo que estudamos para ter. Aprendemos a lutar pelaquilo que o conhecimento que adquirimos em todo o período de vida nos deu. Mas nós aprendemos tudo, menos a ser semelhante a Jesus.
Zaqueu aprendeu com o exemplo de Cristo. Tanto que quando Cristo entra na casa de Zaqueu, Zaqueu vai dizer: eu vou mudar. Eu, a partir de hoje, vou fazer X, Y, Z. Jesus nem abriu a boca. Aí Zaqueu começou a falar. Vou falar para você bem pertinho. O exemplo fala. O exemplo de Cristo. Vou melhorar o testemunho de Cristo. Gritou na alma, dentro da alma de Zaqueu. Às vezes, muitas coisas não aconteceram ainda, porque qual é o exemplo que a gente está tendo? Qual é o exemplo que nós estamos em quem nós estamos nos espelhando? No homem? Se ninguém te contou, eu vou te falar, o homem é falho. Se ninguém nunca falou para você, eu vou falar, o homem é falho, é pecador. Agora, quando eu olho para Jesus, eu me torno um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um servo melhor. Porque eu estou olhando para o autor e o consumador da minha fé. E quando eu olho para ele, ele olha para mim, o olhar dele nos constrange a tal ponto que vai transformando. Vai mudando, vai mudando. E aí você muda a tua mente, não é por causa de uma doutrina, é por causa de Cristo. Você muda os seus hábitos, não é porque alguém botou uma arma na sua cabeça, é porque Cristo mudou o teu coração. Você para de ouvir certas músicas, para de falar certas palavras torpes, certos palavrões, não é porque ninguém te convenceu, é porque Cristo nunca fez isso. No pior momento da vida de Cristo, ele mostrou ser obediente e ser grato. Essa palavra vem para a gente poder refletir. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Nós somos a igreja. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser pessoas transformadas. A nossa mente precisa ser transformada. O nosso coração precisa ser transformado. O nosso falar precisa ser transformado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que essa palavra possa abençoar a tua vida. E todas as vezes que alguém perguntar, você tem bênção para agradecer. Não importa qual o pior momento que você está vivendo. Não importa qual é a frustração, a dor, a angústia, o desespero que você está passando. Você vai responder, sim, eu tenho. Poxa, mas está tudo dando errado para a tua vida. Mas deu certo em algo. Eu fui escolhido por Jesus. E eu vou falar para você, para a gente poder fechar. Jesus, ele te escolheu. E ele acredita em você. Tanto que ele falou, vai e dê fruto. Jesus falou assim, vai e multiplica. Jesus conta comigo e com você, querido. Porque Jesus olha para a gente e vê aquilo que o homem não vê. Ele vê potencial na tua vida. Ele vê potencial na tua família. Ele vê potencial na tua fraqueza. Falei. Vou repetir. Jesus vê potencial na tua fraqueza. Sabe aquele dia mal que você está vivendo? Aquela incerteza, aquele medo. Jesus vê um potencial muito grande para você mesmo nesses dias. Amém? Pega essa palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida. Vou reforçar o convite. Sábado, Rua Godofredo Viana, número 500, Taquara. Sábado, Rua Godofredo Viana, número 500, Taquara. A partir das 16 horas, filme de Natal do The Chosen, inédito. Filme de Natal do The Chosen, inédito. Pipoca gratuita, refrigerante gratuito. Pode levar todo mundo. Convidado. Pode levar. É um tempo que nós teremos de família, de comunhão, assistindo um filme abençoado. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 16 horas, depois um culto de celebração, dando glória e aleluia. Feliz Natal. Você tem uma noite abençoada, marcada pelo Senhor Deus. Nunca esqueça de ser grato, não pelo aquilo que você tem, mas pelo aquilo que você carrega. Porque quando a gente conta o que a gente tem, a gente é grato só pelo aquele momento. Mas quando eu agradeço pelo que eu carrego, todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias no ano, fora de bissextos. Amém? Você tenha uma noite abençoada. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Se você puder, querido, não esqueça. Abençoe o ministério.
dízimo, oferta. Chave Pix da igreja é o CNPJ 10 193 915 2000 contra 03. O CNPJ da igreja é a chave Pix 10 193 915 2000 ao contrário, dígito 03. Amém. Jesus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite abençoada. Amém. Posso orar por você. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela tua instrução. Zaqueu foi alcançado pelo Evangelho verdadeiro. Eu, a minha casa, a nossa igreja local, nós fomos alcançados pelo Evangelho verdadeiro. É esse Evangelho pelo qual nós pregamos, é esse Evangelho pelo qual nós nos movemos, que não é o Evangelho da facilidade, que não é o Evangelho de mar de rosas, mas que é o Evangelho que nós sempre seremos amados, acolhidos, o Evangelho que nos abraça, o Evangelho que nos restaura, o Evangelho que achou graça na nossa vida. Muito obrigado por esse tempo, que a tua igreja possa ser alcançada, que o Senhor nos conceda uma noite de paz, livre-nos de todo mal, guarda as nossas vidas, guarda a nossa família, e que tenhamos não só uma noite, mas um mês de dezembro de gratidão, porque nós vamos celebrar, sim, o teu nascimento, celebrar, sim, a oportunidade que o Senhor nos dá de dizer obrigado, Jesus, por ter sido escolhido por ti, porque tragada foi a morte pela vida, porque o nosso nome foi riscado do livro da morte e escrito no livro da vida, porque o Senhor derramou um sangue, o sangue derramado por amor. Muito obrigado, Deus. Rendendo graças a ti, é que eu te agradeço e abençoo a igreja, a cada um dos ouvintes, aqueles que virão posteriormente, porque não é a placa de igreja aqui representada, não estou falando de doutrina, eu estou falando de Jesus, porque é Jesus quem transforma, é Jesus quem une família, é Jesus quem restaura a família, é Jesus quem nos mantém de pé. Amém, amém. Amém, querido, fique na paz, Jesus te abençoe. Uma noite abençoada, rica da palavra do Senhor. Amém, fica na paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno, habite rica e abundantemente sobre a tua vida e sobre a tua família, de agora e para sempre. E nunca se esqueça, somos família, somos igreja. Uma noite de paz. Amém. Obrigado, Jesus.